Olá para todos que estão me assistindo aqui no Click Summit, né? Um evento de marketing digital de extrema importância, onde há muitos palestrantes, bastante conteúdo, né, para ser estudado, e é um prazer eu estar aqui participando deste evento tão importante para falar de um assunto que está ganhando destaque a cada ano, né? Que é o SEO, a otimização de sites para o mecanismo de busca. Meu nome é Paulo Augusto Sebin, eu sou jornalista, na verdade, mas desde final de 2010, início de 2011, estou trabalhando com a otimização de sites, tá? Participando de vários cursos, eventos importantes realizados aqui no Brasil, fui me especializando e hoje me transformei aí em um dos experts de SEO do país. Nesta apresentação eu quero falar com vocês bastante conteúdo relacionado à otimização de sites, mas não só conteúdo já batido, né? No começo da apresentação eu vou falar sobre o SEO básico, tá? Para quem não tem muito conhecimento sobre otimização, para aquelas pessoas que já ouviram falar, mas não sabem ao certo como que funciona. No começo da apresentação eu vou explicar alguns detalhes de SEO básico para deixar bem claro para essas pessoas. Mas o objetivo principal dessa apresentação será apresentar o novo algoritmo do Google. Novo algoritmo esse, por sinal, que foi ativado agora, segundo o próprio Google, agora no mês início de novembro ou final do mês passado. Então é conteúdo super atualizado. Esse é meu objetivo, apresentar as mudanças do Google e o que os donos de sites, webmasters, programadores, pessoal de marketing digital pode estar aí atualizado para ganhar posicionamentos orgânicos, relevância na web. Ou seja, conteúdo para mais de metro, conteúdo atualizado, que eu acho que vai agregar muito conhecimento para você, tudo relacionado à otimização de sites. Então, vamos começar então, vamos jogar bastante conteúdo aí, vamos aprender mais sobre SEO. Muito bem, olá para todos que estão participando aqui do Click Summit. Será um prazer em falar sobre SEO e as tendências para o ano de 2015. Bom, meu nome é Paulo Augusto Sebin, já me apresentei, trabalho ali na agência K2 Comunicação, certo? Localizada na cidade de Londrina, sul do Brasil, tá? Então, quem quiser conhecer aí, k2comunicação.com.br. Eu sou analista de SEO da agência, mas lá existe outros departamentos, cada um com outros profissionais com suas especialidades, como desenvolvimento de sites, analista de redes sociais, links patrocinados como no Google AdWords, entre outras funções. Meu e-mail, vou deixar aí meu e-mail para vocês. Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem ir anotando, tá? E vocês podem mandar e-mail para mim ou podem entrar em contato comigo pelo Skype, pelas redes sociais. Também convido a todos que estão acompanhando esta apresentação especial aí no Click Summit, os meus blogs paulosebin.com.br e seoguru.com.br, onde eu sempre publico artigos atualizados a respeito de marketing digital e principalmente SEO, ok? Então, vamos começar a nossa apresentação. Espero que todo esse conteúdo seja de alta qualidade para você, que seja realmente muito útil. E o mais importante, tá? Esse conteúdo é quente, tá? Eu não vou falar só de conceitos básicos de otimização, mas eu vou falar com vocês sobre a última atualização, a última grande, atualização que o Google apresentou. Vamos lá então. Nessa apresentação eu vou falar sobre conceitos básicos de SEO, desde quando começou as discussões de SEO, sobre otimização de sites, como otimizar, como ganhar posicionamentos no Google. Existem coisas que até hoje são feitas, coisas que não mudam. E para quem não sabe muito bem o que é SEO, então eu vou tentar dar uma resumida aí, uma explicada rapidamente em algumas coisas básicas para você estar antenado. Em seguida, vamos avançar um pouquinho. Vamos falar um pouco sobre o SEO 4.1. Nossa, o que é isso, Paulo?
O Google fez recentemente, agora no começo de novembro, por sinal, uma nova atualização chamada de Google Panda 4.1. E nessa atualização o Google vai dar um pouco mais de prioridades. Algumas coisas são mudanças aí relacionadas a alguns fatores que o robô de busca determina para posicionar sites. Também vou falar um pouco do SEO Off-Page, né, no Google Panda 4.1. Para quem não sabe, SEO Off-Page são ações que um analista de SEO faz para que o site consiga backlinks de qualidade e é um dos fatores que o Google utiliza para ranqueamento. Existem coisas que era comum fazer, hoje não se faz, porque você pode ser banido. Também vou falar sobre plataforma de site. Será que existe uma plataforma ideal? E será que o Google ele diferencia a plataforma? Isso nós vamos discutir também. Vou falar um pouco de SEO vertical, SEO local e como aproveitar os dados do Google Webmaster Tools. Então, para começar, conceitos básicos de SEO. Primeira coisa, pesquisas de palavras. Você precisa fazer uma pesquisa de palavras-chave para poder determinar como que você vai produzir os conteúdos, ok? E como, obviamente, vai distribuir essas palavras-chave e vai pensar numa estrutura ideal de site que atenda os usuários, mas que também atenda ao mecanismo de busca. A ferramenta que mais se utiliza é do Google AdWords. Essa ferramenta, na verdade, é utilizada para anunciantes do Google, mas ela é perfeita também para quem pretende criar uma estratégia de SEO. Para acessar o Google AdWords, é adwords.google.com. Lá você vai inserir seu login e senha, que tem que ser uma conta Google. Um Gmail, enfim, se você já tem uma conta Gmail, você tem uma conta Google. Se você tem um Google Plus, obviamente você tem uma conta Google, você pode fazer login. Em seguida, ali na aba Ferramentas, e vai ter uma opção chamada Planejador de Palavras-Chave. É ali que você vai fazer a sua pesquisa. É ali que você vai encontrar palavras-chave e você, obviamente, vai ver quais são as métricas, se ela é ou não muito buscada. Então, partindo do exemplo marketing digital, eu quero saber se essa palavra é bem buscada ou não. Como pode ver no resultado? Sim, ela é. Ela tem aí uma média aí de 14.800 solicitações mensais. Isso, claro, dentro do Brasil, tá? Você pode configurar para Portugal, para Estados Unidos, Alemanha, enfim, o seu país de origem. Só que o mais interessante é o seguinte: logo abaixo vem um outro grupo, um grupo de palavras-chave. Por exemplo, curso marketing digital, curso de marketing digital, agência de marketing digital. São palavras ao qual o Google entende que tem relação com marketing digital. E por isso elas são utilizadas também em campanhas. E se são utilizadas em campanhas de quem faz links patrocinados, ela também tem relação para quem busca no Google. Então, quem procura marketing digital pode estar procurando tanto artigos, dicas, como também uma agência, um curso voltado para marketing digital. Então, ele te dá algumas opções, algumas sugestões. E essas sugestões são muito importantes. Basta você pegar essas sugestões, colocar em planilha, colocar também as suas métricas e pronto. Você vai ter uma planilha com palavras-chave e você vai basear seus conteúdos e suas estratégias de SEO em cima destes termos. Claro que você também pode trabalhar com mais de uma palavra-chave na pesquisa. Por exemplo, ali eu coloquei agência digital e também agência de marketing digital. Como eu sei que essas duas palavras-chave são muito relacionadas ao meu negócio, eu creio que seja muito bem buscado. Você tem que pensar assim, eu creio. Então eu coloco as duas e ele vai me dar um resultado. Aqui eu sei que a agência digital é mais procurado do que a agência de marketing digital. Mas isso significa que eu vou ignorar a palavra-chave menos buscada? Obviamente que não. Basta você posicionar essas palavras em conteúdos diferentes do seu site. E lá embaixo ele também vai me dar
sugestões. Essas sugestões podem ser úteis, tá? Nem toda sugestão que a ferramenta der significa ser boa, ser relacionada ao seu negócio. Basta você filtrar. Você precisa realmente pegar as palavras que mais lhe interessam. Existe uma ferramenta muito interessante, eu gosto muito de usar ela, que é a ubersuggest.org. Tá? O endereço está aí na apresentação. Ela dá, na verdade, em cima de uma palavra-chave central, né, em cima de uma raiz, ela dá sugestões de acordo com o abecedário. Por exemplo, eu digito lá marketing digital, em seguida seleciono a língua e o país e qual tipo de robô, no caso web, porque também tem para Googlebot Mobile, Googlebot para imagens, entre outros. Quando eu clico no botão sugestão, ele vai fazer mais ou menos isso. Estão vendo? Ele pega a palavra marketing digital e segue o abecedário. Por exemplo, letra A, marketing digital, artigo, marketing digital, agência, à distância. No caso da letra B, ele me sugeriu a palavra marketing digital, seguido por Brasília, capital, né, do Brasil, Blumenau, uma cidade em Santa Catarina, no Brasil, blog. Na letra C, curso, Curitiba, conceito e assim por diante. É muito interessante, sabe por quê? Porque quando ele te dá esses resultados, basta você pegar estas palavras e jogar no AdWords. No caso, eu peguei a letra A. Então eu coloquei todas as sugestões que ele me deu para a letra A. Obviamente, como vocês podem ver, lá no final, as últimas palavras não têm índice. Por quê? Aquela ferramenta não é uma ferramenta oficial do Google. Ela te dá sugestões, baseado em algum sistema de algoritmo dessa ferramenta. Mas isso não significa que todas elas são buscadas. Por isso, basta você pegar, colocar elas lá no Google AdWords, e aí ele vai mostrar quais são as palavras que realmente tem busca. E em cima disso, obviamente, você vai pegar as palavras que tem busca, as mais interessantes, e colocar numa planilha para depois fazer o seu planejamento de SEO. Ali está, né? Peguei ali marketing digital, artigo, agência, distância, coloquei, e as últimas opções não tem busca, então essas não me interessam. Existe uma outra ferramenta oficial do Google e muito importante, é o Google Trends. Para acessar diretamente, é google.com.br/trends/explorer. Aqui eu consigo ter uma comparação de palavras-chave mais buscadas. Mas aí você vai dizer, mas essa comparação não dá para ser feita lá naquela ferramenta do AdWords? Sim, dá. Obviamente você poderá ver, por exemplo, uma palavra que tem 14.800 pesquisas mensais contra uma que tem apenas 7.000. Mas a questão é a seguinte, o Google AdWords leva muito como base aquilo que os anunciantes procuram, ou seja, quanto mais o anunciante comprar aquela palavra, mais o AdWords vai mostrar aquela palavra como alto índice. Aqui no Google Trends, ele vai usar como base de dados realmente as palavras que os usuários utilizaram no campo de busca do Google. Essa é a grande diferença. A partir do momento que você tem as palavras-chave obtidas pelo AdWords e pelas sugestões daquela ferramenta que apresentei, a Ubersuggest, o que você vai fazer? Quando você for produzir um conteúdo, por exemplo, qual a palavra-chave principal para a minha página inicial? Naquela planilha, certamente vai aparecer mais de uma opção. Às vezes 5, 10, tem casos que aparecem até 50 opções de palavras que eu posso trabalhar na página inicial, que mais define o meu negócio online. Mas eu preciso tomar uma decisão, qual ou quais palavras eu vou trabalhar. Por isso o Google Trends entra em ação. Digitei aqui marketing digital, me deu este gráfico. Um gráfico, por sinal, está crescendo. Agora eu quero fazer uma comparação. Agência digital ou agência de marketing digital? Qual palavra eu uso para minha página inicial? Se nós olharmos esse gráfico, a agência digital é muito interessante. Tem mais busca.
Agência de marketing digital, nem tanto. Começou ali mais ou menos final de 2012 ou começo de 2013. Muito bem, o que eu vou fazer? Reparem que eu posso optar por trabalhar só com agência digital na minha página inicial do site. Sim, mas eu, como analista de SEO, faria diferente. Eu trabalharia com agência de marketing digital. Por quê? Quanto mais longo a palavra, menos busca vai ter. Porém, a sua chance de conversão é maior. Quanto menor a palavra, mais busca vai ter. Porém, a minha taxa de conversão é menor. Ou seja, quanto maior a palavra, menos busca. Mas a conversão é maior. Na palavra curta é o contrário. Você tem muita busca, mas a conversão provavelmente será bem menor. Nesse caso, agência de marketing digital é a palavra-chave principal que eu trabalharia em uma home de um site ou blog. Até porque essa palavra também atinge agência digital, que é agência, depois vem de marketing e lá no final digital. O Google ele também entende isso. Isso chama-se semântica, ok? Semântica de palavras-chave. Então, não se engane. Não é porque o gráfico está muito grande para um e muito pequeno para o outro que seja uma palavra-chave ideal. Mas é uma ferramenta muito interessante a qual você pode fazer uma comparação e tomar decisões. Agora vamos falar um pouquinho de títulos e descrições. Título de página é aquela frase em azul que aparece no buscador, ok? Cada página do seu site precisa ter um título de página bom, descritivo, de alta qualidade, único, que não repita, ok, o mesmo título para outras páginas, ok? E a metadescrição, mesma coisa. Seu site precisa, para cada página, ter uma descrição única, exclusiva para cada página, e que tenha qualidade e que incentive o usuário a visitar o seu site. Ah, mas como que eu coloco título de página, metadescrição? O que você está falando, Paulo? Eu vou explicar. Cada site tem um sistema, ok? Quando eu disse que o site precisa ter um título único, exclusivo, não pode ser repetido em outras páginas e tem que ser personalizado, significa que o seu site, o seu sistema, tem que ter opção para cada tipo de cadastro que você fizer. Categoria, artigo, produto, uma página estática, não importa. O seu site precisa ter opção para que eu mesmo escreva, para que eu mesmo possa produzir, ok, o título de página e a mesma coisa a metadescrição. Neste exemplo, é uma página de administração do Magento, tá? Na K2 Comunicação, os e-commerces, né, as lojas virtuais são feitos em Magento. Eu gosto muito do Magento porque tem muita opção que já facilita a vida de um analista de SEO. Nesse caso aqui, é o título de página de um site, né, que a gente cuida, que é adesivoweb.com.br. Então, ele me dá a opção de eu colocar um título de página personalizado. Então, eu coloquei esse título de página. A metadescrição, mesma coisa. No próprio admin, ele me dá essa opção. Ok? Um outro exemplo é quando eu for cadastrar um produto. Neste exemplo aqui é um adesivo, né, que tem uma frase do John Lennon. Então, ele me dá a opção de eu colocar título de página e metadescrição numa aba específica. Existem sites que não te dá opção, ele gera automático. Então, ele vai pegar só o nome do produto e pronto. Não. Um analista de SEO precisa criar um título de página descritivo, de qualidade. E se o site não tem opção de eu personalizar, então é uma plataforma que precisa ser ajustada. Vamos falar um pouquinho de conteúdo, né? Isso aqui é um pouquinho mais atualizado agora, hein? Até meados de 2012, mais ou menos, né? Repetir várias vezes a palavra-chave dava resultado, ok? Só que o lado negativo de repetir muitos termos é que o texto fica ruim, certamente. Se você tem um artigo de 10
10 parágrafos, por exemplo, e de repente você coloca 20 palavras iguais, é um texto muito ruim de ler. O Google Panda, ele tem como objetivo pegar sites de baixa qualidade. Existem diversos critérios, alguns conhecidos, outros o Google não revela. E um deles é você não utilizar muitas palavras-chave, para não tornar o texto muito ruim, ok? Mas é possível, então, otimizar um conteúdo, um artigo que seja, uma descrição de produto, não repetindo muitas vezes a palavra-chave-alvo? Sim, e isso eu vou mostrar. Aqui é um exemplo de um artigo que eu escrevi, SEO no jornalismo. Agora está tendo muita discussão, né? A otimização de reportagens online. Eu escrevi esse artigo e, obviamente, que a palavra-chave é SEO no jornalismo. E também notícia no Google, mas principalmente SEO no jornalismo. Bom, esse artigo que eu escrevi lá no paulosebin.com.br tem 10.311 caracteres. É um artigo grande. Ficou grande esse artigo, ok? Porém, este aqui é um exemplo do texto não formatado, tá? É uma ferramenta que eu utilizo, aproveitando, SEO Quake, ok? Pesquisa aí no Google que vocês vão encontrar, SEO Quake. É um aplicativo, na verdade, é um plugin que você coloca ou nos navegadores Firefox ou no Google Chrome. Como vocês podem ver, a palavra SEO no jornalismo, dentro de um texto muito grande, eu cito apenas 3 vezes. Em outros tempos, eu colocaria muito mais. Muitas repetições. Mas agora não. Agora você tem que colocar pouco. Aí é um outro exemplo. A palavra SEO no jornalismo corresponde a 3 citações, o que leva aí a uma densidade de 0,36%. Ou seja, este plugin SEO Quake, ele pega todas as palavras do seu artigo, da sua página, na verdade, e ele faz aí uma porcentagem, né, de presença dessa palavra-chave. Bom, se não pode trabalhar com muitas repetições, poucas citações é o suficiente? Sim, trabalhando com a semântica de palavras-chave. E isso, além de semânticas e sinônimos também. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais tarde. Reforçando então, né, em outros tempos eu usarei aí no mínimo 10 citações dessa palavra no artigo, mas agora isso é o contrário. Vamos falar um pouquinho do Canonical. O Canonical, ele já faz tempo que existe, tá? Foi aí praticamente um acordo entre Google, Bing e Yahoo, os grandes buscadores, para solucionar um problema sério que os webmasters, donos de sites estavam enfrentando, tá? É o seguinte, dependendo do sistema e da linguagem de programação do seu site, pode ocorrer a existência de páginas duplicadas, ou seja, é o mesmo conteúdo, mas em URLs diferentes. Não porque o dono do site quer fazer por maldade, não, é que às vezes o sistema gera isso. Por exemplo, seusite.com.br/celulares/Sony/Xperia Z3. Essa é a categoria que vai exibir os modelos de celulares Xperia Z3, ok? Só que o usuário pode, por exemplo, em um filtro do seu site, querer ver apenas as opções pretas, né? Os celulares pretos deste modelo. Então vai gerar o seguinte, um exemplo, tá? Cada sistema pode gerar de uma forma muito diferente. seusite.com.br/celulares/Sony/Xperia Z3, ponto de interrogação, cor igual preto. Ou seja, este parâmetro vai fazer com que o sistema do seu site gere uma página em que esteja apresentando apenas celulares da cor preta. Um outro exemplo ali também, somente da cor branca. O problema é que o Google também pode seguir essas URLs. E aí vai ter a mesma página, né, o mesmo conteúdo em URLs diferentes. Isso é conteúdo duplicado. Uma solução muito inteligente é o uso do Canonical, que indica qual é a versão original. Por exemplo, um exemplo prático. Aqui tem o site adesivoweb.com.br, certo? Que é um site que eu cuido da parte de otimização e lá na agência K2 Comunicação nós administramos esse site.
Muito bem, então aqui é uma categoria que exibe aí os adesivos para quarto, ok? Agora, vamos supor que você, usuário, vai ordenar o preço. Eu quero ver dos mais baratos para os mais caros. Muito bem, então clicando ali no organizar por, eu vou colocar o preço, vai surgir uma outra URL. O sistema Magento, no caso, né, do adesivo web, gerou o quê? Ponto de interrogação, dir igual, e aí esses comandos. Olha só que interessante, né? Na verdade, no slide anterior eu falei preço, mas aqui ele está exibindo por posição, tá? Então, vamos supor aí que eu quero por posição. Poxa vida, gerou essa URL, mas é a mesma categoria, tem a mesma descrição, tudo, só mudou a ordem dos produtos. O Google segue as duas páginas. A solução para isso é, toda vez que essa página de categoria usar qualquer tipo de ordenação, aí nesse caso está como price, o preço, o sistema do site precisa gerar dentro da seção head link rel canonical href igual, olha só, a URL original, sem o parâmetro. O que o Google vai fazer? O Google vai visitar essa página, ok? Mas vai encontrar a referência verdadeira nesse canonical e vai jogar toda a relevância para a página original. Isso significa que essa URL com ponto de interrogação, dir, coisa e tal, o Google jamais vai colocar ele lá no índice. Ele, pelo contrário, ele vai usar a URL original. Mas como fazer esse canonical? Como eu disse, cada sistema é um sistema. Existem sistemas que já vêm automático isso. É só você ali mexer em configurações, que é o caso do Magento. Existem outros sistemas que não tem e cabe ao programador, ok, criar funções aí para que este canonical funcione corretamente. Entendido? Vamos falar um pouquinho de estrutura, tá? O site ele precisa ter estrutura e o usuário precisa ter facilidade para encontrar o que ele tanto procura no seu site. Então, um site bem organizado precisa ter páginas e URLs amigáveis, links internos, tá? Brinquem com os links internos, dê sugestão no meio de textos para o usuário, coloque links para, por exemplo, uma descrição de produto. Se você tem uma descrição e você tem um blog dentro do seu site e criou um artigo que fala sobre esse produto, por que não linkar para esse artigo? Ou então, no meio da descrição, por que não sugerir para que visite uma categoria relacionada a esse produto? Ok? Então, pense no usuário, facilite a vida dele. Essa é uma regra básica para uma estrutura otimizada. Por exemplo, tem a página inicial, depois tem ali um menu, imagina um menu, né? Com início, produto, empresa, contato. Dentro de produto tem aí subcategorias. Subcategoria A, B, C, D, E, F. E dentro dessas subcategorias, aí sim vai ter os produtos relacionados. Por exemplo, se fosse uma loja virtual. Ok? Não um site muito bagunçado, como por exemplo, caso haja aqui produto, mas dentro de produto não tem categoria, sabe? Tá todos os produtos tudo numa página só. Isso é bem bagunçado, ok? E evite também usar filtro, tá? Filtro para tudo. Por exemplo, a pessoa entra em produto e aí, para a pessoa encontrar o que deseja, vai criar uma espécie de filtro lateral, onde a pessoa vai clicando e aí vai exibindo. Não. O ideal é que o filtro facilita, ok? Mas, de primeiro contato, as primeiras páginas tem que ser uma categoria em HTML. Vou dar um exemplo aqui de estrutura otimizada. Imagina uma página de produto assim. Tem ali o preço, né? Tem o nome, em cima tem breadcrumb, ou seja, que é aquele caminho, né? Qual que é o caminho para se chegar a esse produto? Precisa acessar categoria, depois subcategoria, né? E aí tem links, ok? Tem links aí que levam para essas categorias. Tem descrição detalhada, embaixo tem produtos relacionados, isso é muito importante, tá? A pessoa está ali num produto e tal,
e coloca produto relacionado. O usuário gosta e o Google também gosta de encontrar links internos desse tipo, ok? Disponibilize análise dos clientes. Os próprios clientes podem gerar conteúdo para você. E se ele gera conteúdo para você, é uma página que está sempre atualizada. O Google gosta muito disso também. Okay? Então esse é um exemplo de uma estrutura aí importante para a página de produto. Não esquecendo também de imagens. Trabalhe com mais de uma imagem se possível. Outro exemplo de uma página de categoria boa e otimizada é a seguinte. Tem que ter ali o nome da categoria e em seguida coloca uma descrição, tá? Não precisa ser uma descrição grande não, pode ser uma descrição pequena. E, de preferência, que essa descrição tenha uma palavra-chave, a palavra-chave principal, a palavra-chave alvo que identifique essa categoria. Use filtros só quando necessário. De preferência, filtros estejam dentro da categoria, ok? E em seguida vem aí a relação de produtos. Se o seu site trabalha com artigos, com blog ou qualquer coisa nesse sentido, coloque artigos relacionados também. É muito interessante o usuário não só encontrar o produto, como também um artigo relacionado. E o Google também gosta muito desse tipo de conteúdo extra ali no produto e principalmente essa linkagem interna. E no final da página, a sugestão também é colocar mais uma descrição que fala sobre a categoria. O que o usuário acha desses produtos, enfim, coloca informações extras relacionadas aos produtos dessa categoria. E aqui um exemplo assim básico de artigo que fica dentro de lojas virtuais, tá? O artigo tem que ter pelo menos uma imagem ilustrativa já no começo, ok? No meio do texto, muito importante colocar mais imagens, tá? Porque o Google é o seguinte, hoje não gosta muito de texto. Utilize conteúdos embutidos. Por exemplo, no meio do artigo você pode colocar um vídeo, você pode colocar um slide, né? Isso melhora a qualidade do artigo. E o Google consegue identificar esse tipo de página e pode te dar mais relevância por conta disso. Não esqueça de colocar também artigos relacionados e se você é um e-commerce, obviamente que o seu objetivo é o quê? Vender, certo? Nada impede de você colocar na lateral ou qualquer outro lugar aí na página produtos relacionados. Então a pessoa já está lendo ali um artigo que fala sobre notebook da Sony. Ali na lateral pode muito bem colocar os modelos de notebooks da Sony que você disponibiliza em seu e-commerce. Os artigos e até estruturas de páginas em lojas virtuais, tá, são melhores visualizados se forem divididos por títulos e intertítulos secundários. Por exemplo, um artigo sempre vai ter um título principal, então você vai usar o H1. Artigo também é muito importante ter subtítulos, sabe? É um título secundário para quebrar um pouco o texto. Tá? Quando você muda de um tema, né? O artigo está falando sobre um assunto, aí você muda um pouquinho o tema relacionado, então coloca ali um intertítulo, coloca como H2. E para as outras chamadas, você pode colocar um H3. Para você que não está entendendo, é o seguinte, vou dar um exemplo prático. Por exemplo, tem esse artigo, certo? O título principal, Dog Training, é a palavra-chave principal, então coloca em H1. Aí o texto corre. Lá embaixo, Dog Training de novo, provavelmente o autor do artigo vai falar sobre um outro tema relacionado a esse assunto, ele colocou como H2. E o texto continua, tá? Eu não coloquei porque não coube na apresentação. E o texto continua, ou seja, a pessoa quebrou o texto no meio. Como que eu posso usar esse H1, H2, H3? Bom, mais uma vez, depende do sistema do seu site. O ideal é que o sistema do seu site tenha um editor de texto como esse, do WordPress. Ok? Nesse editor de texto, que pode ser usado tanto para artigo como também para cadastrar produto ou qualquer coisa nesse sentido, é o seguinte, no caso do WordPress, eu vou clicar naquele botãozinho ali, em seguida vai abrir qual é o tipo de título. Descendo a aba, ele já vai mostrar para mim Heading 1, Heading 2, ok? Então, cabeçalho 1, cabeçalho 2, cabeçalho 3.
Basta então eu selecionar o texto e escolher qual cabeçalho eu vou usar. O que vai acontecer no código, caso eu escolha H3, voltando um pouquinho, né? Então, descendo ali aquela aba, então vai ter Head 1, Head 2 e tal. Selecionando, ali no editor não vai aparecer em código, ok? Mas já está marcado como um título, um subtítulo. No código ele vai gerar isso, que é um dos artigos meus que eu escrevi lá no paulocebin.com.br. Então, H3, abre H3, tem o subtítulo, certo? Fecho o H3. No próprio editor já tem essa opção. Se o seu site não tem um editor de texto amigável, você precisa instalar. Você precisa de ajuda de um programador aí para estar colocando esse editor. Isso facilita muito, ok? Você mesmo, produtor de conteúdo, que vai cadastrar conteúdo no seu site, você mesmo pode trabalhar aí com títulos e subtítulos em seus conteúdos. Isso é importante. Dúvidas até o momento? Provavelmente sim. Então, pode mandar um e-mail para mim, paulo@k2comunicação.com.br, ou pode também me convidar para o Skype, ok? Será aí o maior prazer te dar toda a atenção para tirar suas dúvidas de SEO até o momento. Então, agora vamos avançar um pouquinho, ok? Vamos falar um pouquinho sobre SEO 4.1, novas prioridades do Google. Houve um tempo em que o Google visava a quantidade de palavras-chave, como eu disse anteriormente. Agora, ter muitas repetições é ruim, mas o algoritmo consegue avaliar as semânticas e sinônimos. Vou dar um exemplo. Nesse artigo que eu escrevi em seoguru.com.br, a palavra-chave-alvo é SEO para aplicativos. Muito bem, então eu tenho na URL, obviamente lá no título, né? E no meio do texto eu cito nesse artigo 2 vezes SEO para aplicativos, que é a palavra-chave exata, ok? Porém, reparem que eu também trabalhei com semântica, que é o seguinte: no meio do texto eu tenho a palavra SEO isolada, e em um outro trecho do conteúdo eu tenho a citação para aplicativos, ou seja, a semântica nada mais é do que você quebrar a palavra-chave no meio e distribuí-la em meio ao conteúdo. Super bacana, porque não deixa o texto muito pesado, você consegue aí produzir um artigo, sabe, sem muitas repetições, okay? Então, isso é semântica. É a arte de você quebrar a palavra-chave no meio e distribuir em meio ao seu conteúdo. Um outro exemplo, você pode usar sinônimos ou palavras muito relacionadas, tá? Porque o Google tem em seu algoritmo, de alguma forma, uma compreensão de que aluguel e locação é a mesma coisa, ok? Então, por exemplo, nesse exemplo simples aqui, no H1 que eu falei anteriormente, eu tenho locação de brinquedos para festas infantis, ok? A palavra-chave pode ser, por exemplo, locação de brinquedos. No meio do texto, colocando em negrito, brinquedos para locação. E depois, ali, ó, brinquedos que geralmente são locados, ou seja, brinquedos de um lado, locados do outro. Lá embaixo, em H2, quebrando o texto, né, como intertítulo, né, ou subtítulo, brinquedos mais locados. Repare que o autor do artigo ele brinca com isso, locação, locados. Ele poderia, por exemplo, usar aluguel. Então, os sinônimos ou palavras semelhantes, muito relacionadas, você trabalhar com essa variação no seu conteúdo é muito importante. O Google ele consegue compreender isso, ok? E artigos assim, ou descrições de produtos e categorias assim, é uma grande vantagem que você tem em relação aos seus concorrentes na hora de fazer um bom trabalho de SEO. Como eu disse anteriormente, semântica é o quê? É você quebrar a palavra-chave no meio. Okay? Então, por exemplo, um conteúdo com 600 palavras, certo? Então, vamos supor que a palavra-chave é o que é marketing digital. E aí você cita a palavra exata, o que é marketing digital, no título do artigo e só mais uma vez no texto. Tá? Isso para textos que têm 600 palavras. Aí você cita uma vez o determinado trecho, só o que é, e depois só marketing digital em outro trecho. Entenderam? Então, com 600 palavras eu coloco no título e em algum lugar aí no texto o que é marketing digital. Depois eu quebro essa palavra no meio. Pego o que é, coloco em determinado trecho. Marketing digital, coloco no outro. Em uma única frase eu vou exemplificar. Muitas pessoas ainda não sabem o que é
E como funciona na prática o marketing digital? Repare que o que é ficou de um lado, marketing digital do outro. Não é necessário ficar citando a palavra-chave exata a todo instante em seu conteúdo. HTTPS. Agora esse ano o Google anunciou que sites que têm navegação criptografada, navegação segura, pode ganhar uma relevância a mais, ok? Então, por exemplo, o Google descobriu que as pessoas se sentem mais seguras navegando com HTTPS, ou seja, com uma navegação criptografada, do que sites que não oferecem isso. Então, o que o Google fez? Vamos usar o HTTPS como um dos fatores de ranqueamento. Ah, mas o meu site não favorece uma navegação segura HTTPS. Não adianta chorar, não. Você precisa contratar uma empresa especializada nesse tipo de módulo, ok? E vai ter que gastar um pouquinho de dinheiro com isso. Conteúdos exclusivos para todos os tipos de sites. Veja bem, o Google está mais inteligente para encontrar artigos únicos, artigos exclusivos. Com isso, quem mais ganhou posições agora com essa atualização do Google foram portais de notícias, porque eles sempre estão colocando conteúdos inéditos a todo instante, sites de artigos inéditos, que publicam aí artigos produzidos por jornalistas e editores, e sites de download de programas, principalmente, que contam com avaliações e resenhas próprias, tá? Então existe um editor nesse site que ele vai lá, testa o programa e dá a opinião dele. E essa opinião fica só no site dele, tá? Não distribui essa opinião para outros sites do ramo. Muito bem. Então por quê? Porque oferece conteúdo exclusivo, certo? Com essa atualização, tá? Quem mais perdeu com isso foram o quê? Sites de letras de música. Vamos supor que eu tenho um site que eu coloco letras de música. Só que a letra de música é sempre igual. Você não pode alterar a letra de uma música, certo? Quantas outras páginas não tem na web com essa letra de música? Então você gera um conteúdo duplicado. O que vai determinar a posição são outros fatores, ok? Mas sites que mais perderam são que oferecem letras de música. Sites de jogos que só tem aquela sinopse de games, aquelas resenhas muito semelhantes, ou até aqueles detonados, geralmente são conteúdos muito iguais, né? É muito difícil você produzir um conteúdo exclusivo para esse tipo de texto, ok? Então esses sites começaram a perder muita posição, certo? Por quê? Porque são sites que não geram conteúdo exclusivo, ok? Então tenha em mente, por exemplo, se você tem uma loja virtual, não utilize descrição de produto de fornecedores, porque os fornecedores vão distribuir o mesmo texto para todos os e-commerces. Cabe você produzir a própria descrição, mantendo as partes técnicas, mas a descrição utilizando marketing de conteúdo é de sua responsabilidade. Ok? Como eu disse, lojas virtuais, descrição de produto. Nunca utilize as descrições de fornecedores ou fique copiando descrição de outros sites. Crie sua própria descrição. Utilize a técnica de marketing de conteúdo. Ok? Na descrição, convide o usuário a conhecer outras categorias relacionadas. Dê um jeito de fazer com que a sua descrição seja diferenciada e que outros sites não tenham uma descrição muito igual, muito semelhante ou até igual ao seu. Por exemplo, isso aqui é um exemplo de descrição de produto do site Adesivo Web, ok? adesivoweb.com.br, onde ali embaixo tem as descrições técnicas, certo? Medidas, aquela coisa toda. Mas em cima eu tenho uma descrição em que eu convido o usuário a comprar, sabe? Olha, a criança gosta de cor, de brilho, né? Então cria um texto um pouco marqueteiro, certo? Mas um texto que você produza, que não fique pegando de outras fontes. Isso é o grande diferencial do seu site. Ok? Bom, em blogs, os produtores não podem sair copiando matérias, né? Tem muito blogueiro que copia matéria, copia resenha, copia tudo, sai copiando. Esses blogs estão perdendo cada vez mais relevância. Seja um produtor de conteúdo. Crie seu próprio artigo. E aí você vai sair ganhando. Bom, ali
Tem produtores que produzem conteúdos inéditos e tem aqueles que copiam. Quem que você acha que vai sair na frente no Google? Obviamente que é aquele que produz aí postagens inéditas. Em sites institucionais, o que acontece? Geralmente tem poucas páginas. Serviços, quem somos, contato. Só que o problema é um site muito congelado, né? É um site muito, sabe? Então, raramente tem atualização, certo? O que o Google recomenda? É que esse site institucional forneça conteúdo. De que forma? Ou você cria um blog interno, onde você pode criar postagens que falam sobre os clientes atendidos, artigos lidos, novidades, por exemplo, se for um escritório de advocacia, falar sobre as novidades das leis, tá? Ou um módulo de notícia, só que o módulo de notícia você mesmo produz notícia, não copie notícia dos outros. Então é um site institucional que não é mais congelado, é um produtor de conteúdo, ok? Métricas sociais. O Google está afirmando cada vez mais que utiliza métricas sociais para determinar posições. Então, por exemplo, há rumores, não há certeza, de que o Google tem uma parceria com o Twitter, por exemplo, onde o Google identifica e contabiliza quantas vezes a URL do seu site é compartilhado na rede. O Google+, também pode influenciar em posições orgânicas, tá? Então, basta você criar uma fanpage dentro do Google+, e vincular essa fanpage ao seu site. Por exemplo, esse é um exemplo de um blog meu, por exemplo, saboreiereceitas.blogspot.com, onde lá na fanpage, tá, do Google+, tem uma opção ali, né, no sobre, quando você vai fazer a descrição do seu perfil, você cria um link para o seu blog. Em seguida, você coloca reivindicar ou verificar. Quando você... e aí lá no blog você coloca um link, tá, para a URL google.com/mais e aí a URL da sua fanpage. Essa associação vai fazer com que o Google entenda que essa fanpage pertence a esse site. Então, tudo que acontece nessa fanpage joga como relevância lá para o seu site. Então, quanto mais seguidores, por exemplo, mais o seu site pode ganhar com isso. Ok? Dúvidas até o momento? Não se preocupe. Pode enviar e-mail para mim tranquilamente, que eu posso sanar as suas dúvidas. paulo@k2comunicação.com.br. Vocês viram quantas mudanças interessantes e impactantes que o Google provocou em pouco tempo, né? Em poucas semanas? O mais interessante que eu quero até deixar claro aqui é que essas mudanças, elas não visam, o Google vai derrubar o seu site, porque, enfim... Não, na verdade são mudanças porque o Google se preocupa assim com o usuário. Se o Google consegue retornar sites muito bons e relevantes, o usuário vai continuar utilizando o Google. E a receita principal do Google é o quê? É o usuário. Se o usuário deixar de usar o Google, não vai conseguir vender publicidade, vai perder muito dinheiro, certo? Então, e aí cabe nós, profissionais de SEO, interessados em SEO, empresas e tudo mais, precisa estar sempre atualizado com essas mudanças, né? Então, por exemplo, agora o HTTPS, ou seja, navegação criptografada, é um fator extremamente relevante para o Google, e se o seu site oferece isso e deixa claro o mecanismo, conforme apresentei, você já tem aí um passo à frente dos seus concorrentes, né? Então, precisa estar realmente antenado a essas atualizações. Bom, então falei aí um pouco do SEO 4.1. Lembrando, se tiver dúvidas, fiquem à vontade para entrar em contato comigo pelo Skype, né, como apresentei aí, como mostrei na apresentação, ou pelo e-mail paulo@k2comunicação.com.br. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o SEO off-page. O que é o SEO off-page, né? É você fazer aí espécies de campanhas, algumas ações, para você conseguir backlinks. Porque um dos fatores que o Google utiliza para determinar se o site é importante ou não para estar na primeira página é número versus qualidade de backlinks que seu site tem. Ou seja, se você tem, por exemplo, 20 blogs bons, né, relevantes, linkando para o seu site, isso o Google leva em consideração, ok? Tem aí sites de notícias que falou sobre sua empresa e tem link para o seu site, o Google também leva em consideração. O problema é que muitos profissionais de SEO utilizam de técnicas um pouquinho que
que ferem um pouco as diretrizes do Google. Antes já era um problema isso. Agora, então, torna-se muito mais perigoso. Então, na próxima apresentação, vou falar um pouquinho aí sobre o SEO off-page, o que pode, o que pode e o que não pode com essa mudança no algoritmo do Google. Então, vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho de SEO off-page no Panda 4.1. São metodologias, vou falar um pouquinho de metodologias negativas para obter backlinks, ok? Bom, vamos lá, vou citar alguns aqui rapidamente. Assinaturas em fóruns de discussão, links em locais fixos e replicados em blogs, diretórios de links e agregadores de conteúdos, artigos e press releases iguais, publicados em diversas fontes. Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, esse aqui é um exemplo de um fórum qualquer que eu achei, ok? O que essa pessoa faz? Ela faz ali um comentáriozinho, faz uma perguntinha e tal, e lá embaixo coloca uma assinatura com um link para o site dele, por exemplo. Então, vamos supor, por exemplo, que eu tenho um site que fala sobre jogos, ok? Sobre jogos, falo sobre jogos para Xbox. Aí eu entro num fórum que está falando sobre doenças crônicas. Aí eu falo lá sobre que tipo de doença que pode ser essa, com sintomas assim, 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 assim. E lá no final eu coloco uma assinatura para o meu site, para o meu blog de jogos para Xbox. Não tem relação nenhuma. Eu estou falando de jogos para Xbox. O que um link do meu blog está fazendo em um fórum que não fala absolutamente nada de jogos para Xbox? Esta é uma atitude que antes era muito utilizada. Hoje o Google consegue identificar que é spam e pode te prejudicar nos posicionamentos. Outro exemplo prático aqui seria o seguinte. Esses sites legais é um trecho, tá? É um trecho de um blog onde colocou ali com palavras-chave específicas links para sites que ele acha legal, acha interessante. O problema de ter esse tipo de link é o seguinte, é o blog roll, né? Vai replicar para todas as páginas do blog. Então, porque vai estar numa coluna lateral e essa coluna aparece para todas as páginas. O Google também tem essa inteligência de encontrar o mesmo link, com a mesma palavra, em todas as partes do blog. Isso agora é considerado spam, ok? Páginas de perfil em fóruns. Gente, toma muito cuidado. Se você tem o costume, por exemplo, de entrar em fórum, lá na página de perfil, sabe, onde você coloca o nome, a idade, o que eu faço, o que eu gosto, que tipo de livro eu gosto de ler, né? E coloca um link para o seu site. Gente, só faça isso se o fórum falar sobre o mesmo tipo de conteúdo que você trabalha no site. Caso contrário, não preencha opção de colocar link de blog ou do seu site, ok? Isso é spam. E também diretórios de sites e blogs. Por exemplo, um site especializado em pegar conteúdo do seu blog. Por exemplo, você cadastra o seu blog ali, coloquei e tal. O que acontece? Geralmente eles são automáticos, tá? Qualquer postagem que você fizer no seu blog, esse site vai lá buscar e vai publicar no site deles. Isso é bem ruim. Primeiro, porque copia conteúdo, né? Com sua autorização. Segundo, cria link para tudo que é lugar. Isso também é considerado spam. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre plataforma. Puxa vida! Plataforma ideal para SEO? Existe? Sim. Mas o Google privilegia alguma plataforma? Não. Plataformas que eu recomendo: WordPress para sites institucionais ou blogs, né, modernos, e Magento para lojas virtuais. Ok? Por que eu recomendo o WordPress? Por exemplo, existe um portal muito bom, por sinal, que é o meuguru.com.br, é um portal brasileiro, tá? Que fala sobre eventos, feiras e eventos no Brasil, tá? No WordPress existem milhares de plugins onde você pode instalar e esses plugins vão rodar no seu site. Um plugin muito interessante é o SEO da Yoast, tá? Nesse plugin, para cada postagem que eu fizer num blog, ou para cada produto, para cada
categoria, para qualquer página que eu for criar, ele me dá essas opções. Eu posso colocar a palavra-chave-alvo, eu posso editar o título de página, eu posso colocar a metadescrição, ok? E ele já me dá mais ou menos como que vai ser exibido. E o mais interessante, gente, ele simplesmente mostra, por exemplo, no cabeçalho do artigo, ou seja, o título do artigo, tem a palavra? Tem. Título de página? Tem. URL? Tem. Dentro do conteúdo tem a palavra? Tem. Metadescrição? Tem. Então ele vai te dando as soluções. O que não tiver, ele vai mostrar em vermelho. Basta você corrigir. Ou seja, WordPress é uma plataforma super interessante, super amigável para SEO. Um outro exemplo, um outro exemplo aqui que eu vou citar aqui na lateral, no admin, ele já mostra para mim, já me dá uma avaliação se essa página, se esse conteúdo tá bom, tá bem otimizado ou não. Ok? Então, WordPress facilita a vida de qualquer SEO. Magento. Gente, o Magento ele cria muitas e muitas opções que facilitam a nossa vida. Por exemplo, existem páginas, por exemplo, enviar para amigo, tags, páginas de carrinho de compra, formulário de contato, páginas de busca interna. Tudo isso não interessa para o Google, certo? Lá no Magento eu também posso instalar determinados plugins que podem nos ajudar. Então eu coloquei aqui para não indexar, ou seja, não permitir que o Google acesse essas páginas, para todas essas opções em que realmente geram páginas duplicadas para o Google. Então já, sabe, isso facilita e muito. O próprio Magento tem uma aba de SEO, né, onde tem ali algumas configurações que a gente pode fazer, certo? E isso facilita a nossa vida, ok? Então, nessa aba, eu já tenho essa aba aqui, onde eu mesmo posso habilitar o Canonical, que eu já falei anteriormente, né? Eu posso, por exemplo, nas páginas de produtos, eu posso utilizar o nome das categorias na URL, eu coloco não, porque vai gerar, né, conteúdo duplicado. Então, são muitas e muitas opções que essas plataformas nos auxiliam. Dentro do Magento, como eu disse anteriormente, também tem o título de página, a metadescrição, eu posso personalizar isso, né? Então é uma ferramenta que genuinamente já vem assim mastigada, é só eu trabalhar com o que já tem. Plataformas que não facilitam a vida de SEO são geralmente as agências que criam seus próprios sistemas, tá? Elas não oferecem todas as soluções de SEO. Pode até dizer no site deles que site amigável para mecanismos de busca. Tem que ver o que é um site amigável para eles. Tem que ver também se esse sistema é fácil de se atualizar de acordo com os algoritmos que mudam, tá? Sistema ASP, né, por exemplo, ele é bem difícil de ajustar, tá? Então existem coisas que a gente pede, eu como analista de SEO solicito, né, falo, olha, a gente precisa colocar um canonical para essa página porque está duplicando. E às vezes, de acordo com a linguagem de programação, não é possível. E quando dá um trabalho muito grande, ok? Então, ao contratar esse tipo de serviço, certifique-se de que é uma plataforma amigável para SEO. Agora eu vou falar um pouquinho de SEO vertical, ok? Vamos começar com a otimização de vídeo. SEO vertical, só para explicar melhor, por exemplo, às vezes, quando você faz uma pesquisa no Google, ele não exibe apenas páginas de sites. Ele exibe um vídeo, ele pode exibir imagens, ok? Isso o que é? Ele pode exibir, por exemplo, resultados de Google Places, né? Empresas locais. Isso é resultado vertical. E existe SEO vertical para isso. Por exemplo, palavra-chave SEO Marketing Digital. No Brasil, ele apresenta um vídeo ao qual eu dei entrevista, tá? Eu dei uma entrevista para uma outra agência. O que acontece? Ele está exibindo ali uma sugestão para o usuário, na primeira página, esse vídeo do YouTube. Só que eu trabalhei para esse vídeo estar aí, tá? Trabalhei bastante, deu trabalho, por sinal. Como que eu fiz? Primeiro, palavra-chave-alvo SEO Marketing Digital. Obviamente que ele tem que estar no título. Então eu coloquei o que é SEO Marketing Digital para pequenas empresas. Muito bem. Coloquei no título do meu vídeo, eu também vou trabalhar com conteúdo de qualidade na descrição. Gente, o que tem de vídeo que eu encontro, vídeo bom, que tem só uma linha de descrição, que me dá vontade de chorar. Poxa vida, produza uma descrição decente. Então, por exemplo, aqui eu estou falando, né,
O que esse vídeo... Na verdade, assim, você tem que falar tudo que o vídeo vai retratar. Para o usuário já saber ali na descrição se o vídeo vai ser bom para ele ou não. Então, e obviamente que eu trabalhei com as palavras-chave. SEO, marketing digital, eu citei 2 vezes. E também brinquei um pouco com a semântica que eu falei anteriormente, tá vendo? Ó, SEO de um lado, marketing digital do outro. Eu quebrei a palavra-chave no meio e, obviamente, que eu coloquei links, né, para o meu blog, paulocebin.com.br, e link para a agência, né, k2comunicação.com.br, para poder também dar oportunidade para o usuário conhecer, né, essas 2 fontes, ok? Então, é isso. Palavra-chave no título do YouTube, descrição boa, não vem com descrição de uma linha não. Coloca a descrição, retrata tudo que o vídeo pode oferecer para o usuário, trabalhando com as palavras-chave. Bom, o que eu fiz daí? Link building para o vídeo. Eu comecei a divulgar o vídeo, tá? Comecei a divulgar em redes sociais, indiquei a URL do vídeo em fóruns de discussão, obviamente relacionados a marketing digital. Recomendei esse vídeo em comentários de postagens em blogs, postagens populares, né? Postagens que já tem muito comentário. Recomendei este vídeo em guest post, ou seja, eu entrei em contato com blogueiros, com determinados blogueiros. Aqueles que aceitaram o meu convite para eu enviar um artigo, eu escrevi um artigo que fala sobre marketing digital e no meio do artigo eu coloquei um link para o vídeo. Então, quer dizer, o blogueiro vai lá, publicou o artigo, o Google vai passar, vai ver aquela URL do YouTube e cada vez mais o Google vai entender que, poxa vida, esse vídeo é importante mesmo, porque tem outros sites e blogs indicando, né? E, então, o que eu fiz? Criei tutoriais, né? E divulguei em sites especializados com esse link para o vídeo. Então, gente, tem que divulgar o vídeo. Você precisa ganhar backlinks. As pessoas precisam criar links para esse vídeo para que ele se torne cada vez mais relevante. E o vídeo em si tem que ser bom, tá? Tem que ser bom, tem que ter um conteúdo bacana. Por quê? Porque, assim, uma outra métrica que o Google usa é o seguinte. Vamos supor que o seu vídeo tem 30 minutos. Se a cada 100 acessos apenas 20 assistirem até o final, então é porque o conteúdo não é tão bom assim. Entenderam? Então, quanto mais pessoas que assistem o vídeo, pelo menos para mais da metade do tempo, bacana. Agora, se isso não acontecer, o Google pode entender que não é um vídeo tão bom assim e começa a te rebaixar. Ok? Seu vídeo começa a cair. Uma outra dica interessante. Não utilize só uma plataforma. Não existe só YouTube. Ok? Aqui no Brasil tem, por exemplo, o All Mais. O All Mais você pode colocar vídeos também. E aí, esse mesmo vídeo, eu trabalhei com palavras-chave diferentes. Por exemplo, a palavra-chave que eu utilizei é SEO para pequena empresa. Você pode ver que ele retorna na primeira página do Google tanto o YouTube quanto o mesmo vídeo que eu coloquei onde? No All Mais. E aí dentro do All Mais, o que eu fiz? Eu coloquei, obviamente, uma descrição diferente, né? Título diferente, é relacionado, mas é um título diferente, foco diferente. Com o mesmo vídeo, eu posso me dar bem nos resultados utilizando outros canais. Imagens, bacana. Imagens também é muito interessante. Você pode colocar, por exemplo, eu pesquisei links patrocinados, certo? Lá no resultado do Google apareceu o quê? Opções de imagens, junto com outros sites, ok? Então, como que eu faço para tentar posicionar bem a minha imagem? Trabalho com Alt, tá? Vou falar mais adiante um pouquinho de Alt, ok? A resolução precisa ser média ou alta, pelo menos, e deixe a imagem... mas não deixe que a imagem fique muito grande em memória, tá? Tem que ter uma resolução boa, mas assim... a imagem tem 2 megas. Não, a imagem precisa ter um fácil carregamento, ok? Então eu vou pegar aqui esse exemplo de imagem, que apareceu bem posicionado. Olha só o que o dono dessa imagem fez. Ele colocou essa imagem em um artigo em que cita links patrocinados. Nesse caso aqui, ele citou muito, tá? Mas mesmo assim, para o resultado de imagem deu certo. Mas é muita citação igual. Mas, enfim, no meio do texto tem que ter a palavra próximo da imagem. Isso o Google também relaciona, utilizando o conteúdo com a imagem, ok? Como eu disse, a imagem tem que estar envolvida com conteúdo, com presença de palavras-chave, ok?
E aí é a questão do Alt que eu falei, tá vendo? Lá no... O que é o Alt? O Alt é um elemento, tá? É um texto que não vai aparecer para o usuário, a não ser que a imagem não seja carregada, tá? E o Google ele utiliza esse Alt para tentar entender o que sua imagem está falando. Então, olha lá, o que são links patrocinados, né? O Alt precisa ter uma descrição, tá? Imagina esse Alt sendo só com a palavra links patrocinados. Não é um Alt bom, não tem descrição. Mas aqui não. O que são links patrocinados? Conceitos do Google, de Google AdWords, por exemplo. É uma descrição melhor, certo? E tem a palavra-chave alvo. Isso é muito importante. Mas como que você vai colocar esse Alt? Bom, cabe ao sistema do seu site. Lá no editor de conteúdo ele tem que ter a opção para você colocar Alt, tá? Se não tiver, tem que conversar com o programador responsável para poder habilitar isso daí, colocar pelo menos um campo de legenda para foto, para que imprima no código fonte do site este elemento Alt, ok? Outra coisa, a imagem, como eu disse, né, ela não pode ser muito grande em tamanho, tá? As dimensões dela são boas. E uma outra coisa interessante, tenta colocar o nome, a palavra-chave principal no nome do arquivo. Então ali, ó, links patrocinados.png. Isso também o Google leva em consideração, ok? E, obviamente, a imagem onde está no conteúdo, o conteúdo em si tem que ser relevante também, tá? Então esse artigo tem que ser bom, esse artigo os usuários têm que gostar, esse artigo tem que ter backlinks, enfim. Se a página em si, onde está a imagem, é boa, com esses cuidados na imagem, a imagem também pode ser relevante. Google Places, muito interessante. Agora eu vou falar um pouquinho de SEO local. Gente, nem sempre aparecer bem posicionado com uma palavra-chave para um país inteiro é interessante para você. Nem sempre, ok? Vou dar um exemplo aqui, não é o caso da agência K2 Comunicação, por exemplo, mas vamos supor que você tem aí, sei lá, uma empresa que trabalha com jeans, com calça jeans, só que eu não posso distribuir essas calças para o Brasil inteiro, por exemplo, certo? Eu não tenho logística para isso. Mas é interessante que usuários locais, né, no caso de Londrina, de onde estou falando, encontre. É possível você trabalhar com SEO local para que o Google mostre o seu site para as pessoas que estão fazendo a consulta na cidade sede da sua empresa. Por exemplo, empresa de marketing, a K2 Comunicação não só aparece ali no resultado, como aparece aqui no canto, quando a palavra-chave é daqui de Londrina, ok? Um usuário de Londrina digitou esse termo. Muito bem. Isso é muito importante, porque as pessoas daqui da cidade vão encontrar facilmente a agência. Como que a gente fez isso? Bom, primeiro, google.com/business, e você vai escolher o tipo de empresa. Escolha estabelecimento, tá? Ou serviço. Marca não te dá muito esse resultado lá no Google. Feito isso, você vai digitar o nome do seu negócio. Obviamente, eu poderia colocar só K2 Comunicação, mas a palavra-chave da agência é marketing digital. Então eu preciso dar um jeito de colocar. Então eu coloquei K2 Comunicação, marketing digital. Vai pedir para colocar endereço, número de telefone, o site, né? Muito importante você colocar a URL do seu site. Se você não tem site, não precisa colocar, mas se tiver, obviamente vai colocar. E aí vai ter outras informações. Qual categoria, qual que é o horário de atendimento. Você pode colocar fotos, colocar logo, a foto de dentro da agência, por exemplo. E a introdução. Introdução, no caso, seria o quê? Uma descrição, tá? Descrição da sua empresa, ok? O que acontece? O Google, ou ele vai, a partir do momento que você finalizar aquele cadastro, ou ele vai ligar uma gravação, vai informar uma senha, ok? E lá no cadastro você vai ter que colocar essa senha para provar que você é o dono dessa empresa. Se não ligar, o Google vai te dar a opção para enviar uma carta, tá? Essa carta vai chegar em algumas semanas. A partir disso, o Google vai exibir como uma empresa local confirmada. Está confirmada essa empresa. O dono, foi reconhecido o dono, a sua titularidade, e essa página está no ar. Trata-se de uma página do Google+, tá? Então o Google ele coloca como Places, agora vinculado ao Google+, ok? E essa é a descrição que eu falei, tá?
lá naquela introdução, lá no cadastro, você vai colocar uma descrição. Mais uma vez, não faça como no YouTube. Uma linha de descrição. Não. Coloque todos os serviços que a sua empresa faz. Descreva com qualidade para o usuário entender cada tipo de serviço ou produto que a sua empresa vende, ok? E, obviamente, que nessa descrição coloca a palavra-chave alvo, ok? Outra coisa importante. A partir do momento que você cadastrou a sua empresa lá no Google Places, divulgue, mas divulgue sem dó. Divulgue em redes sociais. Incentive os usuários e clientes a comentarem seus serviços e produtos lá no Google Places da sua loja, que cria uma fanpage no Google+. Então, quanto mais pessoas entrarem e fazerem uma avaliação, mais a sua empresa é importante, mais vai subir. Obviamente que o resultado vai ser o quê? A sua empresa vai aparecer bem posicionado para a sua cidade sede, ok? Então, interaja também, né? Vá lá no Google Places, encontre postagens relacionadas a marketing digital, por exemplo, né? Nesse caso, responde, compartilhe conteúdos. Quanto mais relevância você ganhar nisso, mais posições a sua empresa ganha, ok? E agora, eu vou falar um pouquinho do Webmaster Tools, isso mesmo. Bom, para instalar o Google Webmaster Tools, eu não vou explicar muito como que faz, porque o nosso tempo é muito curto, ok? Então, para instalar o Webmaster Tools, você tem que ter uma conta Google, ok? Então, google.com.br ou google.com, né, se você não estiver no Brasil, /webmasters. Lá você vai cadastrar seu site, tá? E o Google vai pedir para você provar que é o dono do site. Como? Ou você sobe um arquivo na raiz do site, tá? Ou você tem outras opções, como por exemplo, vincular ao Google Analytics ou através de uma metaname, né, uma tag, ok? Feita essa vinculação, o Google vai começar a coletar os dados e exibir como está sendo o comportamento do seu site em relação ao mecanismo de busca. Eu vou mostrar aqui rapidamente quais são os dados do Google Webmaster Tools que precisam ser avaliados com atenção. Por exemplo, vou pegar aqui o meu blog, ok? Já na página inicial do Webmaster Tools do meu blog, já mostra o quê? Esse gráfico que é consultas de pesquisa. Quanto maior for esse gráfico, melhor está sendo o meu resultado. Por quê? Porque o Google está exibindo na primeira página do meu blog mais vezes, provavelmente com mais palavras-chave, ok? Se esse gráfico tiver uma tendência de queda, alguma coisa está errada, certo? Então, como eu disse, quanto maior, mais impressão, beleza? Quanto menor, menos impressão. Significa que o meu blog ou meu site está caindo. Caindo por quê? Mais palavras-chave estão deixando de exibir o meu site na primeira página do Google. Resposta de servidor. O Webmaster Tools também aponta se o Google encontrou algum desses erros, como conectividade do servidor, DNS ou busca do robots.txt, ok? Se aparecer um vermelhinho ali, um aviso, cuidado. Precisa avaliar aí com a empresa que faz a hospedagem do site, com o programador, enfim, para ver o que está acontecendo, que tipo de erro que é esse, que precisa ser corrigido, ok? Tem que evitar esse tipo de surgimento, porque o Google, ele passa uma vez e encontrou erro, passa 2 erros, 3 erros, seu site perde posição. Quantidade de sites que contam com backlinks. Pô, super bacana isso, hein? Por quê? Porque ele mostra para mim, por exemplo, nesse caso aqui é do meu blog também, tem 173 domínios que tem link para o meu blog. Significa que tem no mínimo aí 173 sites diferentes, tá? Que tem link para o meu blog. Ok? Isso é muito importante. Quanto maior esse número, melhor. Mais relevante eu posso ser para o Google. Ok? E caso não tenha muitos, por exemplo, meu site só tem 7 domínios, então é necessário fazer uma ação aí para divulgar aí em blogs, entrar em fóruns, produzir artigos para conseguir mais backlinks. Essa é a opção, palavras-chave do conteúdo, é o seguinte: o Google mostra como que o seu site está sendo entendido. Vamos supor, o meu blog fala muito de SEO, certo? Bom, obviamente que a palavra SEO está em primeiro, então significa o quê? Perfeito, o Google está entendendo que o meu blog fala de SEO, tá?
ele mostra por palavra, não por frase. Então, por exemplo, Google Marketing é uma outra palavra que, sabe, que as pessoas encontram muito no meu blog, perdão. O que acontece? Essas Google Marketing, então a palavra Google e a palavra Marketing precisa estar aqui pelo menos entre os 10. Significa o quê? Que o meu blog tem conteúdo suficiente para o Google entender isso. Agora, vamos supor que você tem um blog que fala sobre culinária. Aí, na primeira página está assim, site. Segunda, blog. Terceiro, visite. Ou seja, palavras que não tem nada a ver com culinária. Então, significa o quê? Que o seu blog precisa produzir mais conteúdo que cite a palavra culinária, receitas culinárias ou coisas do gênero, ok? Então, é muito importante, tá, essa planilha. Você precisa estar atento a ela e ver como que o Google está enxergando o seu site. Tempo de resposta do servidor. Esse gráfico, ele tem que estar pelo menos constante, tá? Esse gráfico aqui que está sendo exibido, que é do meu blog, ele teve um pico ali e tal, mas ele se mantém. O problema é quando esse gráfico começa a aumentar, sabe? Sai ali de 500, vai para 1000. Significa o quê? Que o seu site está pesado, né? O seu site não está mais respondendo rapidamente. E aí precisa verificar com o serviço de hospedagem, se não tem que aumentar a memória, se não tem que aumentar várias configurações, tá? Obviamente você vai acabar pagando mais por isso. Precisa verificar se as suas imagens não estão muito pesadas. Enfim, alguma coisa está deixando o seu site lento. E o Google, ele leva muito isso em consideração. Quanto mais rápido for o seu site, melhor é. Ok? Então, se tiver alto demais, você precisa verificar. E verifique também o tamanho das imagens, como eu disse. Se tem muitos arquivos CSS, tá? Compactar um pouco CSS, JavaScript, enfim. Muitas ações podem ser tomadas para diminuir o tempo de resposta do seu servidor. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela atenção até agora. Desculpe por correr um pouco, né, com a apresentação, mas é porque é muito conteúdo para pouco tempo. SEO rende muito assunto, mas é um trabalho gostoso, porque o que mais recompensa é resultado, né? É realmente mostrar para o cliente, por exemplo, que SEO dá resultado, que te posiciona bem nos resultados de busca, te gera mais acessos e, obviamente, que muito mais conversões, ok? Mais uma vez, desculpe pela rapidez, né? Mas são conteúdos atualizados, isso é muito importante, tá? É conteúdo quentíssimo e espero aí ter esclarecido muita coisa relacionada a esse mundo fantástico de SEO, ok? Dúvidas? Fiquem à vontade, pode mandar e-mail, pode entrar em contato comigo pelo Skype, tá? Meu e-mail paulo@k2comunicação.com.br. Então, é isso, pessoal. Foi um prazer participar aqui do Click Summit. Eu sou o Paulo Sebin, jornalista e analista de SEO.